E é isso aí, senhoras e senhores. Vamos começar uma nova edição do Tributos Direito Podcast, o podcast de quem vive o direito tributário. Ao meu lado, Júlio César Santiago. Como você vai, Júlio? Tudo bem, Rogério? Mais um episódio, convidado especial. Sem o tema dúvida. Promete, né? E hoje é um tema aberto, né, Júlio? Eu estava aqui nos bastidores, a gente não sou o Mauro, que é o nosso convidado, né? Já adiantei aqui. Ele tem tantos conhecimentos que a gente vai, sabe, conduzir nessa conversa, né, de uma maneira híbrida, né? Mostra o livro antes de passar pro professor, para Ó, o pessoal começa com um reconhecer. dos livros aqui, pronto. Ah lá. Mauro Luiz Rocha Lopes, como você vai, Mauro? Tudo bem? Bom, muito bem, obrigado, Rogério, obrigado, Júlio, pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês. A gente agradece. O Mauro, além de ser autor de vários livros aqui em direito tributário, pelo que a gente estava conversando, né, Mauro? Os livros hoje em dia estão cada vez mais distantes da realidade do operador do direito, mas eu tenho meu livro aqui, Ou Discute, daqui a pouco eu vou pedir uma dedicatória. Tem livro sobre direito tributário, curso de direito tributário, comentários à nova lei do mandato de segurança, e esse aqui que é sobre processo judicial tributário, mas todo só acha em sebo agora, né, Mauro? Não tem mais. Agora é só sebo. Quem comprou, comprou, né? Quem comprou não compra mais. Mas, por outro lado, o Mauro tem o mestrelivre.com.br, que é uma escola online, chamamos assim, né? É o site onde eu disponibilizo meus cursos, né? Depois que migrou-se pro setor de cursos online e tudo, eu achei que devia deixar os meus cursos registrados, gravei os cursos, já tenho gravados os de execução fiscal e de mandado de segurança, pretendo gravar um de tributário também, ainda não comecei, e ficam lá, para quem quiser ter acesso a eles, enfim. Então, anotem aí, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio, mestrelivre.com.br. O Mauro também, entusiasta da tecnologia como ele, né? Desenvolveu o projeto Teses e Súmulas, que é um site também, tesesesúmulas.com.br. E aqui, Mauro, qual é o objetivo desse Teses e Súmulas aqui? Que também é uma extensão do Google Chrome, não é isso? O site é um site que tem uma base, como o nome já diz, com as teses vinculantes e súmulas, né, dos tribunais. Tem também súmulas do CARF, tem súmulas... também administrativo? Tem do TST também, enfim. Mas em matéria tributária ou... Não, em geral. Em geral. Ele não é especializado em matéria tributária. A ideia é você poder pesquisar num único lugar teses e súmulas dos tribunais superiores, para você não precisar ficar pulando de tribunal para tribunal, né? E a extensão do Chrome, você pode, onde você estiver, você está navegando em algum site, quer saber se existe uma tese sobre determinado tema, você faz a pesquisa usando a extensão também, e aí depois você pode gerar um PDF, se você quiser, por exemplo, vou preparar uma aula, ou vou estudar e quero gerar um PDF com todas as teses e súmulas sobre mandado de segurança, por exemplo. Você pode fazer isso, é uma funcionalidade que ele oferece. E além disso, eu tenho a newsletter que eu envio gratuitamente toda segunda-feira. Você entende como se inscrever lá no próprio Teses e Súmulas, tem lá o link para se inscrever, com as novidades da semana. Por exemplo, toda segunda-feira hoje, que a gente está gravando segunda-feira, eu enviei com todas as teses que saíram e os temas que foram afetados, sobretudo no Supremo e no STJ. Também os afetados, né? Também os afetados e decisões também do Supremo em ADI. Isso tudo para você, rapidamente, na segunda de manhã, já ficar atualizado com o que passou na semana anterior. Isso eu fiz para mim e funcionou tanto que eu resolvi disponibilizar para todo mundo. E é gratuito, né? Totalmente gratuito. Olha só, assim. gente. O objetivo é só ajudar mesmo. Quem deixar o like aqui tem acesso gratuito. Não vou poder fazer isso. Tu falou que o Mauro é juiz federal ainda? Mauro ainda juiz federal, tem eu vou isso, falar né? com o livro dele, Como é que rapaz. consegue fazer isso tudo e ainda é juiz federal? Juiz federal, ex-promotor de justiça, ex-procurador da Fazenda Nacional. Colega aí. Exatamente. Também não trabalhou junto contigo não, né, Júlio? Não, Eu sou mais velho, né, Júlio? O Mauro foi seu estagiário na PGF. Você fez cerimônia para dizer isso. Eu estudei com o professor Mauro no Master. Master Júris. Em 2005, eu era analista judiciário e ele estava dando aula lá de direito tributário. Eu fui PFN em 93. 93, uma época aí que tem muita gente que nunca ouviu falar nessa época, mas existiu, em 1993. A década de 90, né? O pessoal não conhece, né? A década de 90. E juiz desde 96. Então, eu era bem novo, né? Em minha defesa. Eu tinha 23 anos quando eu fui PFN e 26 como juiz. Então, assim, eu era bem novo. Bem novo, né? De maneira que faz muito tempo mesmo, né? Era uma época pré-internet, inclusive. Pré-internet, né? As pessoas hoje falam... Daqui a pouco elas vão começar a dizer como era essa época sem inteligência artificial.
né? Eu devo dizer que eu sou da época sem internet. Como é que a gente estudava jurisprudência nessa época? A gente pegava as revistas dos tribunais, o STJ tinha a revista do STJ, que era uma revista verde, né, que você ia na biblioteca pegar, ou você comprava, assinava, né? E você lia julgados que tinham saído 2 anos antes. Caramba. Era assim que você se O mais atualizava. recente, 2 O mais anos. recente dos Era anos. assim que você se atualizava com a jurisprudência, né? Lendo julgados de 1 ano, 2 anos antes, né? Então era uma época realmente romântica, vamos dizer assim, né? Hoje em dia, Não lia Diário Oficial, não. hoje em dia você pega a newsletter do Teses e Súmulas e Verdade. você sabe o que foi decidido semana passada. E naquela época tinha um perigo real de fabricação, de que você podia criar um precedente, né? Eu já vi isso acontecer com um advogado de uma cidade que eu tenho escritório, e o advogado foi, tipo assim, escorraçado da cidade, porque, né, tempo isso, né? Mais de 20 anos, né? Porque pegaram, na segunda instância, uma jurisprudência que ele Que ele criou. inventou. Isso era muito comum, inventar Muito comum, jurisprudência. Eu fui promotor de justiça depois de ser procurador da Fazenda Nacional, e no interior, sobretudo na área criminal, o pessoal inventava jurisprudência. Essa cidade no interior, exatamente, inventava. Inventava, citava um julgado de um tribunal, por exemplo, aqui no Rio eles estavam julgado de um tribunal do Norte, Nordeste. Você não tinha como conferir, não tinha internet. Então como é que você ia saber se aquilo estava correto? Só que você via uns julgados assim que eram muito exóticos, vamos dizer assim, né? E caía como uma luva para a tese do sujeito, né? Era invenção, era muito comum. Quer dizer, não diria muito comum, mas era comum. Não era raro de acontecer isso, de inventar jurisprudência, né? Se você considerar que a inteligência artificial também inventa, a gente fechou um ciclo. Não é isso? Eu tava fazendo essa analogia. Imagina, hoje em dia todo mundo critica a IA, né? Mas ela voltou no tempo, né? E outra coisa também, só uma informação de bastidores que o... Achei incrível essa coincidência, né? O Mauro vindo pra cá, onde a gente grava aqui nos nossos estúdios, né? O Mauro, Rogério, você não vai acreditar que quando eu comecei minha carreira no direito, comecei exatamente nesse mesmo endereço, nessa mesma sala. Que coincidência, né? Quando você me deu o endereço, a gente vai gravar no endereço X. Quando eu falei, mas eu comecei aqui, eu era estagiário, meu pai tinha um escritório exatamente nessa sala, que era a sala de reunião. E eu vinha para cá com 18 anos, no 4º período da faculdade. Olha isso, hein? E foi aqui que eu dei os primeiros passos no direito. Então, assim, para mim também é um túnel do tempo estar aqui, assim, é uma alegria muito grande. Coincidência, né? Olha só. E seu pai era tributarista? Meu pai era da área de direito público também. Ele atuava em direito tributário e tudo, mas também na área de servidor público. Ele foi advogado de muitos fiscais, procuradores do Estado e tudo, numa época em que tinha grandes problemas na justiça por conta de interpretação sobre teto remuneratório. Era o início da Constituição de 88 e tinha aquela discussão se vantagem pessoal entrava ou não entrava no teto e tudo. E aí o governador à época cortou todo mundo e limitou mesmo as vantagens pessoais, e depois o Supremo disse que vantagem pessoal não entrava no teto. Isso é o teto original, que eu digo, da Constituição. E aí o meu pai entrou com uma ação para diversos servidores públicos, ele meio que se especializou nessa área. Também foi do Ministério Público, meu pai. Então, mas enfim, estar aqui para mim é respirar esses ares que eu já respirei tanto, assim. É uma coisa que traz muita alegria. Espero boas memórias, né? Porque ótimo, foi aqui que eu comecei mesmo. Então, assim, deu tudo certo na minha caminhada. E o Mauro, olha só, fala sobre o seu projeto, porque o Mauro, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Juiz federal, a gente sempre pensa que o magistrado, ele tem um certo distanciamento de determinadas ferramentas tecnológicas. Você mesmo falou, parece que eu sou lá um ciclope ali, né, dentro da instituição. Mas o Mauro, ele tem uma iniciativa, um canal no YouTube chamado Dev Juris, que ensina os colegas, advogados interessados, operadores do direito, ou seja, uma linguagem que aproxima a programação da realidade do operador do direito, né? Então eu queria entender como que você foi por esse caminho, Mauro, e também se você acha que realmente é uma vantagem, um diferencial talvez, para os colegas, assim, os operadores do direito, não vou dizer dominar, mas pelo menos entender a lógica de programação, ou você acha que não, programação para o programador e o advogado pouco pode agregar, às vezes até o colega mesmo, outro magistrado que vai estar acompanhando a gente aqui e tal, pela sua experiência ali da rotina forense, né? O que você acha que pode realmente mudar? Olha, eu me interessei por programação uns 15 anos atrás. Né? Eu era sócio de um curso preparatório para concurso. A gente estava naquela virada de ter que ir para a internet, curso online. Algumas empresas prestaram serviço que não foi satisfatório. E eu tentei
entender melhor aquela história de você ter um carro, de tanto ser enganado pelo mecânico, você, deixa eu abrir o capô, Deixa eu abrir o capô, e descobrir como é que funciona esse motor aqui, para pelo menos entender o jargão, os termos que são usados, e acabei me apaixonando. Não é uma coisa que, assim, que todo mundo vá se apaixonar, naturalmente, porque envolve o estudo de uma linguagem, é como aprender uma língua nova. Aliás, eu estou tentando aprender italiano. E assim, o cérebro fica puxando a gente para a zona de conforto. Não, desiste disso, você não precisa disso. Foi a mesma coisa com programação. Mas, Então, por outro não lado... era inato, né? Você teve que realmente transpirar. Não. Eu nunca fui dessa área, sempre fui da área de humanas e tudo. Mas eu gostei muito e aí investi o meu tempo livre nisso, né, como hobby, até hoje é hobby. Eu desenvolvo projetos nessa área, como teses e súmulas que eu criei, como mestre livre também que eu criei, tudo. Enfim, são coisas que eu faço que me dão prazer e ao mesmo tempo me trazem algum tipo de utilidade. Por que eu acho importante? Porque lógica é lógica. E a gente trabalha com raciocínio lógico o tempo inteiro na área jurídica, né? Então, a programação também desenvolve um pouco esse lado, aliás, muito de raciocínio lógico, né? Porque você pode escrever um mesmo código com 10 linhas ou com 100 linhas, dependendo da maneira como você constrói a sua lógica. O resultado vai ser o mesmo, mas evidentemente que o consumo computacional de um código com poucas linhas é muito menor. Então, para isso, você tem que usar um raciocínio lógico bem, vamos dizer, eficaz, bem aguçado. E isso ajuda no direito também. Tá? Agora, quando eu falo sobre tecnologia no direito, eu digo o seguinte: você não precisa ser um programador para usar a tecnologia a seu favor, né? Agora, você precisa não ter medo de tecnologia. Eu até fiz uma postagem no LinkedIn outro dia dizendo isso. Tem muita gente que fala: eu sou jurássico, eu sou analógico, eu sou avesso à tecnologia, e acha enfim, que está abafando, que isso é legal. Nem de brincadeira se deve dizer isso, porque hoje você se torna um profissional menos capaz, né? Se você tiver esse mindset, essa mentalidade, né? Eu não gosto de tecnologia, tá bom, mas tem coisas que você precisa. Exemplo, o processo hoje é eletrônico. Exemplo, você tem que saber o que é autenticação em 2 fatores, senão você não consegue acessar. Declarar o imposto de renda. Você precisa declarar imposto de renda. Então tem certas coisas, certos conceitos que você precisa aprender para não ficar alijado do mercado de trabalho, para não ser um mau profissional, né? Então eu tenho tentado, na medida do possível, estimular as pessoas que estão à minha volta, as pessoas que leem o que eu posto em rede social, posto pouco, mas enfim, eu tenho tentado estimular as pessoas para esse lado. Você não precisa ser um programador, um cara extremamente agressivo do ponto de vista tecnológico, mas você tem que saber o mínimo e se esforçar para aprender, porque hoje em dia, assim como se atualizar em relação ao que os tribunais estão decidindo, é também importante se atualizar tecnologicamente, né? Então, essa é a mensagem que eu tento passar. Enfim, para mim é mais fácil, porque eu estou numa posição em que eu estudei, me dediquei e agora eu colho frutos de ter me aprofundado na área tecnológica. Mas acho que todo mundo pode colher de alguma maneira alguma coisa de positivo nessa área. E é super importante. E tem tantas coisas que você pode automatizar na tua vida, que você faz e refaz mecanicamente, que poderiam ser automatizadas, né? Sem precisar programar, só conhecendo ferramentas que possam te auxiliar nisso. Então essa é vamos dizer, a minha mensagem hoje para as pessoas da área jurídica, né? Pois é, a vantagem de conhecer, né, a programação, penso eu, é você despertar para rotinas que você mesmo pode, às vezes, né? Posso estar enganado aqui, agora eu estou falando do leigo com o expert aqui em programação. A Python, né? Python. Python é uma linguagem de programação. É uma linguagem. Eu já vi no canal lá do YouTube. O Python. O canal, o DevJuris eu não falei. O DevJuris é um canal em que eu tento eu tento mostrar em que a programação pode te ajudar e tento dar uma introdução também a uma linguagem de programação, para você entender que ela está distante daquilo que a gente via nos filmes, aqueles caracteres verdes. Para mim é isso, cara, aquela de coisa capuz, de óculos escuros e Matrix, fone, tela, tipo DOS ali, digitando e aparecendo entendeu? Virando noite ali, né? O Python eu tenho essa visão ainda da programação. O Python é uma linguagem de programação hoje que é quase que como escrever em inglês, entendeu?
Se você sabe inglês, a sintaxe do Python é muito simples de você aprender. Então, eu acho que todo mundo devia tentar, mas se não, de novo, pelo menos não se fechar para a tecnologia, porque tem muita ferramenta hoje que não demanda programação. Você pode usar, é só você não ficar encapsulado, né? É só você se abrir para a Nossa, eu sou da tecnologia. época do MS-DOS ainda. Pois é. Você aprendeu MS-DOS? Não. Tem muita abstração hoje e praticamente. E hoje você pode, inclusive, programar com inteligência artificial, né? Escrevendo um prompt, enfim, se não for uma coisa muito complexa e tudo, você consegue avançar bastante. Eu Então, vou despertar para esse lado aí. O Mauro deixa de ser uma inspiração, porque é da nossa área, né? É operador do direito também. E não tem receio nenhum de falar, gente, o profissional tem. Eu estava mesmo vendo aqui no seu LinkedIn, na semana passada, quando você postou uma provocação sobre a internet morta, né? O que aguarda no futuro e como os operadores do direito, né? Já ouviu falar, Júlio, dessa expressão, Não, internet morta? internet morta é o quê? a internet morta é interessante. A internet morta é um conceito, quase uma teoria conspiratória, né? Segundo o qual a internet hoje tem tantos dados sintéticos, ela está sendo tão preenchida por bots, por scripts automatizados, por inteligência artificial, que vai chegar um momento em que a falta de interação humana, efetiva, orgânica, né, vai fazer com que ela morra. E isso como eu digo também nessa postagem, isso também é o fundamento, o motivo pelo qual os novos modelos de inteligência artificial não estão avançando tanto quanto avançavam no passado. E por quê? Porque eles já consumiram no treinamento todos os dados orgânicos. E agora eles estão consumindo dados sintéticos, que são dados construídos por eles próprios, por modelos de inteligência artificial. Então a gente entrou num loop. Ou seja, a inteligência artificial, para produzir o modelo agora, está olhando informação que já foi produzida por uma Por um modelo porque a internet hoje, segundo alguns, tem 30%, o percentual é arbitrário. Tem gente que fala em 30%, tem gente que fala em 80% de dados sintéticos, de dados não orgânicos, vamos dizer assim. Então o que acontece? Você não tem mais dado orgânico para treinar um modelo, você fica treinando o modelo com dados criados por outro modelo de inteligência artificial, aí você entra num loop e o modelo ele estaciona num platô porque ele não avança mais, não consegue evoluir em termos de dados que são necessários para o treinamento, né? Então eu brinquei dizendo, você vai deixar a gente entrar na teoria do direito morto? Porque se você usar modelos de inteligência artificial para construir argumentos, vai chegar um momento em que ele vai construir argumentos com base em dados criados por ele próprio. Resultado, os argumentos orgânicos, os argumentos que são fruto de uma mente privilegiada, vão ficar cada vez mais escassos. Fruto da reflexão, né? Daquela pausa reflexiva. E se você não criar os argumentos usando as suas capacidades, você vai atrofiar, você vai ficar sempre dependente de modelo de inteligência artificial para isso, né? Então, assim, já antecipando sobre inteligência artificial, o que eu acho é super importante, é uma ferramenta fundamental para destrinchar petições muito longas, para destrinchar, para resumir, para te ajudar como advogado do diabo a construir as suas teses, te trazendo contrateses para você argumentar e tudo, mas é ferramenta, né? Assim como o advogado se valeu que escrevia na máquina e aí veio a máquina elétrica, ele aumentou a produtividade dele, depois veio o computador e ele conseguiu salvar. Você imagina numa época em que o advogado não podia salvar as coisas que ele fazia. Aliás, eu sou dessa época, como PFN, como promotor, como juiz. Como juiz, quando eu entrei em 96, não só não tinha internet, como eu não tinha computador, eu tive que trazer um computador de casa. Porque, enfim, por alguma razão, não tinha computador para o juiz substituto. E aí a gente salvava as decisões num disquete, né? Num disquete. Só que o disquete cabia 1 mega no disquete. Então, volta e meia você tinha um disquete para, sei lá, sentença e mandado de segurança, um disquete para sentença em ação cautelar. Não, isso não podia usar essa cedilha, tinha que ser pouquíssimas palavras, pouquíssimas letras para você salvar um arquivo. Você não tinha aquela possibilidade de... Pois você corrompia o arquivo, né? Então, assim, tudo que vem de ferramenta aumenta a sua produtividade, é ótimo, né? A ferramenta, vamos dizer, mais perigosa é a inteligência artificial, porque se você disser, olha, faz para mim, ela faz.
A máquina de escrever no computador não fazia, a máquina de escrever, a inteligência artificial faz. Faz Então, do jeito dela, né? Mas faz do jeito dela, inventando coisas. Então é perigoso porque você fica mal acostumado e daqui a pouco você perde o veso, você perde o costume de raciocinar, de entender, de construir uma tese. Isso é muito perigoso. Você não acha que é um problema para a ideia de verdade se acontecer isso? Das pessoas, olha, eu vou relaxar e para mim a inteligência artificial faz tudo. Então o que ela produzir é a verdade. Eu acho que é um super problema. Eu acho que é isso que faz com que a gente entre nessa zona perigosa. Aliás, uma vez eu fiz um teste, eu botei uma petição inicial e pedi a um modelo de inteligência artificial para ele dizer se o autor tinha razão. Ele disse que tinha, que o autor estava corretíssimo lá e repetiu os fundamentos do autor. Aí eu botei, e agora? Aí eu botei a contestação para ele. Aí ele disse que o réu tinha razão. Não, o réu está certíssimo. Aí eu botei a réplica, ele voltou a dizer que o autor tinha razão. O que eu percebi? Que quem falasse por último ganhava, né? Aí depois eu estudei sobre contextos muito longos e percebi que dos problemas do modelo de inteligência artificial, dos modelos atuais, é perder o miolo. Né? Então, se você dá um contexto muito grande para ele, de um processo, e pede para ele decidir, né? E por coincidência, o início vai ser sempre a parte autora, porque é a petição inicial. E se no final a última manifestação for também da parte autora, o réu está ferrado. Né? Concorda comigo? Porque ele vai perder o miolo com bons argumentos do réu ali e vai ficar muito focado, vamos dizer, nas pontas. Né? Então, isso prova que você não pode atribuir a um modelo de inteligência artificial, que não tem nada de inteligente, vamos combinar, né? O modelo de inteligência artificial trabalha probabilisticamente, esses modelos LLM, né? Eles trabalham probabilisticamente, eles se valem de padrões, tá? Então você não pode atribuir para um modelo que trabalha com probabilidades e padrões o poder de decidir uma questão. Eu estou dizendo isso porque não porque os juízes estejam usando, imagino que não seja o caso, mas alertando para não usar. Eu converso com meus assessores assim, ó, você quer usar um modelo de inteligência artificial para resumir um argumento, para entender melhor o que eu, por exemplo, quando o advogado quer despachar comigo, eu queria despachar com o juiz, qual é o número do processo? Eu boto lá o número do processo, a gente tem lá na justiça uma ferramenta que ela resume todas as peças processuais mais importantes. Deixa eu perguntar, o CNJ já tem uma ferramenta, não tem? Tem, então. A ferramenta que o CNJ adotou para isso é uma ferramenta que nós construímos na segunda região chamada Apoia. Né? Legal. Ele botou lá no marketplace dele, no JusBR, a PDPJ. É uma ferramenta originária da segunda região, que é o nosso tribunal. E ele permite que você faça isso. Então, para isso, ele é ótimo. Você vai receber um advogado, a melhor coisa é você já ter uma ideia central do que está acontecendo, porque ele vai apresentar os argumentos. É melhor para ele não precisar contar aquela história desde o início e tudo. Isso vale também quando você tem um voto pronto e quer fazer uma ementa no tribunal. Né? E a ementa tem que seguir o padrão do CNJ. Então, a Apoia, por exemplo, ela tem lá no prompt a definição de todos os requisitos para a ementa seguir o padrão do CNJ. Então, para isso, a inteligência artificial é ótima. E não para raciocinar por você, não para decidir por você. Né? Então, assim, a gente não deve desprezar o que aumenta a produtividade, mas também tem que tomar muito cuidado para não atribuir a uma ferramenta o poder de realizar uma atividade que é a atividade mais importante. Quando eu falo decidir, não é só o juiz decidir, é o advogado decidir que tese que ele vai criar para combater aquilo ou para defender os interesses do cliente dele, para o procurador fazendário definir o melhor argumento e tudo. Não dá para delegar isso para a inteligência artificial. Ela é uma ferramenta, mas sempre acessória. A atividade principal é intelectual do operador. Eu tenho percebido que os acórdãos estão vindo bem estruturados. Isso tem a ver com inteligência artificial ou não? Já é o Apoia. Não, mas bem... As ementas As ementas ali. Tem a ementa, o dispositivo, a tese definida, pode a questão... ser. Pode ser. Não, eu vi um artigo sobre isso. É uma Pode adoção, ter, uma adoção. Mas o CNJ criou essa regra de que as ementas têm que seguir determinado padrão e tudo, e provavelmente os desembargadores, ministros, assessores estão adotando isso, ou com ou sem a ajuda de um modelo de inteligência artificial. Porque fica mais fácil até de ler já a decisão, dispositivo, tese, qual está sendo discutido, não tem mais aquela... Porque havia no passado
emendas muito diferentes na forma, né? Tinha desembargador, ministro, que escrevia o voto inteiro na emenda. E tinha o outro que era lacônico de uma tal maneira que ela não servia, você tinha que ler. Então o CNJ fez bem de parametrizar isso, né? Vamos colocar assim. Porque dá uma utilidade para a emenda. O Conselho Nacional de Justiça emitiu recomendação 154 de 2024 e o Manual de Padronização de Emendas, com a finalidade de otimizar a utilização de precedentes de decisões judiciais. Eu já era buscando uma padronização dentro da IA, para otimizar realmente ali a questão. Eles chamam de IRAC, é um acrônimo, né? Que é I. Depois eu passo aqui para vocês esse artigo, mas é bem legal que ele fala aqui que é I é o caso em exame, enfim, porque como é um acrônimo em inglês, não vou lembrar agora, né? Mas acho muito, muito pertinente, né? Dentro desse contexto todo aqui. Sim. Mas aí, a gente estava falando aqui nos bastidores, né, Mauro? Você acha, então, que realmente a inteligência artificial não é todo esse hype que está sendo colocado aí? A minha preocupação é hoje a IA, ela está fazendo algum tipo de confusão no sentido do serviço jurídico. Estou falando agora do meu lado aqui, né? Porque ela te pergunta se ela quer. Você faz uma pergunta ali, inocente, por exemplo, né? Meu relógio quebrou, qual o prazo para reclamar com a oferta do consumidor? Aí ela responde e te oferece. Você quer montar inicial, que é um serviço privativo da advocacia, né? Então não sei até que ponto as autoridades, né? Enfim, não vai, de alguma maneira, pensar em criar algum tipo de segregação, né? Já que essa discussão está acontecendo na Inglaterra. Não teve aí um caso aí que viralizou na internet, que era o advogado fazer sustentação oral, ele pediu uma pausa para botar a IA, que a IA que ia fazer a sustentação. Viu isso? Eu vi no noticiário jurídico. Eu pensei, como assim, cara? Não, porque às vezes o advogado não tem boa dicção, coisa, então ele prepara um texto e diz, olha, eu vou botar uma gravação porque você pode hoje usar um modelo de inteligência artificial para, inclusive com a sua voz, você sobe lá alguns arquivos de áudio seus e o modelo sintetiza o teu timbre de voz e passa a ler passa a ler aquele texto como se fosse você lendo. Só que nesse caso não era nem o advogado não tinha nem sofisticado. Ele demorou. O pessoal teve que esperar ali ele colocar. Acho que ele tinha usado uma voz, tipo a voz da Alexa. A voz da Alexa para robótica. Mas isso então não é um problema. Aí você não vê um do problema nisso? Não, depende do presidente da turma, né? Eu acho assim. Eu acho que se é para botar um modelo para ler, eu preferia que ele entregasse só o memorial escrito, sabe? Ele tá ali para defender com todo o ardor, com a paixão, enfim... Com a emoção ali, a emoção dele, né? Enfim, não importa que ele não seja histriônico, que ele não tenha o dom da palavra, mas é importante você, inclusive, reconhecer a autenticidade naquilo que a pessoa está... Eu já estive convocado diversas vezes no tribunal e vejo como é importante uma sustentação oral. Agora, ela não é sine qua. Você pode defender a sua tese num memorial e entregar, e ele vai ser lido. Existe uma falsa impressão, os juízes não leem. Eles leem, sim. Agora, o que acontece? Você botar uma gravação, né? Um arquivo de áudio. Espera aí que eu vou apertar o arquivo de áudio. Para que seria? É melhor enviar para o juiz, então. Aliás, o EPROC hoje admite na sessão virtual que você envie uma mídia, um arquivo. Suba lá um arquivo de vídeo ou de áudio. Então, você quer fazer uma sustentação oral em sessão virtual, o CNJ impôs isso, você manda o teu arquivo de vídeo, de áudio. Pode ser link do YouTube, não? Não. Tem que ser específico. Upload mesmo. Você faz o upload, você grava, você pode gravar no teu escritório, não precisa ser em vídeo, pode ser só áudio e tudo. Você pode mandar o memorial escrito, olha, ele está aqui gravado, se você preferir ouvir. Agora, chegar na frente numa sessão, ainda que remotamente, espera que eu vou apertar um botão aqui, não vejo muito sentido. Agora, tem presidente que aceita. Né? Tem presidente que não aceita o advogado fazer sustentação oral dirigindo. Né? Tem outro que aceita. Tem um que eu já vi não sei se é folclórico, um cara estava na rede, na Bahia. Já vi. Ele estava balançando na rede e foi fazer a sustentação. Eu deixaria ele fazer se eu fosse o presidente da sessão, mas ficaria com muita inveja dele, deixar na rede. Entendeu? E aí ele convenceu todo mundo, né? Olha, tem argumento aqui. Se eu fosse cliente dele, eu não gostaria. Mas se o cliente dele, se ele, enfim, está de acordo e tudo, eu acho lamentável. Formal, né? O direito ainda né? Eu não acho, mas aí é uma questão de viés de cada um. Tem gente que é mais conservador, eu sou um cara mais liberal para isso e tudo.
Agora, que não é conveniente, não tem a menor dúvida que não é, né? É. Entendeu? Agora, Mauro, nessa seara das inovações tecnológicas, colocando aqui eu e o Júlio como jurássicos do assunto, né? O Mauro que tá na vanguarda. Não se orgulhe disso. Você acha. O que você acha da jurimetria? Você acha que a jurimetria não é um risco para o juiz natural? Porque alguns países proibiram por causa desse problema. O pessoal quer fazer uma análise preditiva do que o juiz vai decidir, e de alguma maneira, com isso, distribuir no plantão, sei lá o quê, fazer uma. Já vi essas olha só. conversas por aí. Vamos lá, manipular a distribuição não pode. Mas a jurimetria tem esse sonho, né? Fazer análise preditiva. Não, pode até fazer. Às vezes o advogado já sabe o que o juiz pensa, né? Já tem mas muita isso decisão exatamente, a sentido. turma, sobretudo quando são poucos os Turma. órgãos julgadores, né? Então, aqui no nosso Tribunal da Segunda Região, você tem 2 turmas em matéria tributária. Já sabe o viés de cada uma e de cada relator. Eu já participei várias vezes de sessões, os advogados são sempre os mesmos. E os desembargadores são sempre os mesmos. Então você sabe, o advogado sabe, ele conhece, ele participa toda terça-feira ou quarta-feira, ele está lá na sessão, ele sabe exatamente como cada um vota. Tem um que é mais apegado à letra da lei, tem outro que é mais garantista do ponto de vista fiscal, né, que gosta de fazer interpretações mais arrojadas. Ele sabe disso. Isso é uma forma de você ter uma jurimetria. Né? Você não depende de nada tecnológico, é simples fato de você estar todo dia lá assistindo sessão, já é uma jurimetria isso. Né? Então, assim, esse tipo de predição não é problemática. O problemático é você usar isso para manipular a distribuição. Há ferramentas processuais hoje para evitar isso. Né? Uma das ferramentas é aquele artigo que diz que quando o processo é extinto sem exame de mérito, ele torna prevento o juízo que proferiu a sentença. Por quê? Porque antigamente, eu sou de uma época, em 96, em que os caras distribuíam uma série de ações idênticas. E aí, na data da distribuição, não dava para saber se já tinha uma outra ação, porque estavam sendo distribuídos ao mesmo tempo. Aí cada uma caía num juiz. Aí quando ele caía num juiz que ele sabia que dava liminar ou que era favorável, ele desistia de todas as outras. E hoje não tinha nem despendência, porque hoje em dia a coisa é meio que automática. Hoje em dia a tecnologia impede esse tipo de coisa. Né? Aí, ou então, ele fazia outra tática. Ele entrava com várias ações com vários autores pequenos. Quando caía na vara que ele sabia que ele seria bem sucedido, ele entrava com um autor grande. Ele vinha com um banco pedindo litisconsórcio. Ó, esse banco aqui está na mesma situação, quer ser litisconsorte. E aí, ele usava boi de piranha. Né? Outra coisa que ele fazia, entrava e ia desistindo. Aí entrava de novo e desistia, porque não havia essa norma no CPC, que dizia que de prevenção, né? Quando ele desistia, extinguia sem exame de mérito, ele renovava a propositura e ia livre distribuição. Até cair no juízo que ele sabia que tinha tese favorável a dele. Aí ele não desistia. Então, esses mecanismos de burlar a distribuição sempre foram tentados aí por advogados inescrupulosos, né? Ou mais arrojados, enfim. Você vai dizer, mas por que inescrupuloso? Não tem vedação legal? Talvez, enfim. Mas o fato é que hoje não tem como fazer. Hoje é considerado predatório, né? Hoje em dia, a divulgação predatória... Não, hoje olha, a própria OAB não toleraria isso. Então, o que acontece hoje? Caiu no juízo tal, eu quero saber se eu tenho chance ou não tenho. Por exemplo, você pode buscar inteligência artificial com dados de jurimetria para entender qual é a chance que você tem de sucesso ao ingressar com uma determinada tese no Poder Judiciário. Como são... qual a posição dos juízes das varas que têm competência para aquela matéria sobre aquilo? Você tem 30% de chance, 20% de chance, né? E isso pode nortear a decisão de propor ou não a ação. Eu não vejo nada de ilícito nisso. Vai ter propor transação, né? Olha, a gente vai perder, melhor fazer uma transação com a procuradoria. Exato, porque o processo é público. Todo mundo tem acesso. Antigamente, para você ter acesso a muitos processos, você tinha que ficar indo aos cartórios com a sua carteirinha da OAB, pedir o processo, abrir, posso tirar cópia? Vai tirar cópia, deixa a carteira, volta. Hoje você tem acesso com script automatizado. Aliás, isso é um grande problema para a justiça, porque os servidores às vezes caem.
tantas lotex e tantas empresas que investem nisso e botam os bots. Explica isso aí, script automatizado. Script automatizado O cara é um consegue bot. entrar lá no, É um bot no que entra, e puxam 1000 processos, 2000, 5000, 10.000. para fazer uma leitura ali. Faz tipo, uma leitura e te extrai os valores, os dados que ele quer extrair. Hoje eles fazem isso para você ter uma jurimetria completa, né? E isso muitas vezes sobrecarrega os servidores da justiça. E aí cai. Eu, como coordenador do EPROC na 2ª região, volta e meia, recebo esse tipo de comunicação do setor de TI. Ó, o servidor caiu por causa de acesso. E aí tem que suspender os prazos, né? Ou não? Não, aí o que a gente faz? A gente suspende o acesso dos bots. A gente castiga os bots. Os bots são os robôs, né? Consegue identificar esses Não, mas robôs? a gente de alguma maneira tem como identificar pelo número de acessos automatizados num curto espaço de tempo, coisa que o advogado não faz. O advogado não faz 100 acessos em 5 minutos. Não faz. Não tem nem como fisicamente ele fazer isso. É claro que é um script automatizado. Parece que a gente tem que fazer aquele CAPTCHA lá, né? Que é quase um teste de QI. Tá cada vez ficando mais complicado aquele CAPTCHA. Não, Tem a operação matemática. A autenticação em 2 fatores, que é aquela que você tem que fazer o seu login e depois ir no celular pegar um código e digitar lá, ela foi imposta pelo CNJ, essa é uma imposição do CNJ para os sistemas da justiça, exatamente para evitar esse tipo de acesso automatizado. Mas a consulta pública, por exemplo, ela não tem isso, ela independe de login. Né? Então, e a consulta pública é feita no mesmo servidor que hospeda o sistema processual, né? que é usado pelo público interno, pelos servidores, pelos juízes. Mas a consulta pública ele consegue acessar o processo? Eu não sabia. Consegue. Consulta pública é a mesma coisa que você ia ao balcão, como você ia ao balcão antigamente, dava o número do processo e pediu o processo é público. Se não tiver nenhum nível de sigilo, você tem acesso. Então se não tiver sigilo, por exemplo, tributário que sempre envolve... pode ser que você não tenha acesso... Fiscal, mas nunca tem sigilo lá. Sigilo 1, 2 e 3, aí não tem nenhum. Aí não tributário não tem sigilo em regra, a não ser que tenha declaração de imposto de renda, alguma coisa assim. Mas aí, nesse caso, você consegue acessar. Talvez você não acesse tudo que você acessaria como advogado da causa, mas você acessa. Tanto que a gente acessa, por exemplo, as petições de quando eu quero estudar melhor uma tese que acabou de sair. Eu vou lá no site do STJ, sem login, sem nada, eu boto o número do processo, acesso às decisões, às petições, né, para entender aquilo melhor. Aquilo é consulta pública, o processo é público. E o CNJ fica em cima dos juízes para não decretar sigilo em casos em que o sigilo não é imposto por lei. Né? Quando a gente tem a vara inspecionada, quando tem inspeções, correições, eles sempre procuram... Por que tem sigilo aqui? Ninguém requer. Porque o advogado, quando dá entrada, ele pode marcar o sigilo, mas cabe ao juiz fazer esse controle. O juiz pode tirar o sigilo? Pode tirar o sigilo quando ele entender que não é a hipótese legal de sigilo. Porque a regra é a publicidade do processo, como tem que ser, né? Eu já vi um caso histórico assim que aconteceu muitos anos atrás, até de uma fraude tributária, tá, Júlio? Que o mecanismo era o sigilo, cara. O pessoal entrou com... Sabe aqueles títulos que se vendia antigamente? Desapropriou a fazenda não sei da onde, tem um precatório de não sei o que, bilionário, não sei quem, entrou com uma ação, botou no sigilo, conseguiu um despacho CITES, era uma coisa de 200 milhões de reais lá em 2005, né? Só que o sigilo tinha o CITES, o pessoal, coitado, terceiro de boa fé, não, mas aqui, o juiz já até mandou citar a União, daqui a pouco ser precatório, e depois virou aquelas operações aí da polícia e tudo, né? Mas começou pelo sigilo, porque sem sigilo, você chegaria, olharia aquilo e ia derrubar a tese do sujeito lá, né? Ele conseguiu, de alguma maneira, articular isso, mas coisa muito antiga aqui, né? Agora a gente pode falar de alguma coisa aqui, né, Júlio? Ou você quer perguntar alguma coisa mais da tecnologia? Você quer... Não, acho que a gente pode falar um pouco de mandado de segurança, que eu até ia fazer uma pergunta, mas agora me fugiu a pergunta do mandado de segurança. Não, o que acontece? O Mauro... Oi, fala. Não, justamente dessa questão de, como a gente estava falando de estratégias, né? Que era do mandado de segurança que, quando a gente está falando de juiz natural, né? Não sei por que me veio isso na cabeça, dessa questão do mandado de segurança poder desistir a qualquer tempo, mesmo que depois que julga desfavorável a alguém. Não é qualquer tempo, nós temos uma... Não tem isso? Tem. O Supremo Tribunal Federal... O cara perdeu, já está perdendo tudo, mas, opa, não transtou julgado porque eu quero desistir. O Supremo Tribunal Federal entende, eu acho que ele está errado, mas ele entende que você pode desistir do mandado de segurança a qualquer tempo, mesmo após a aprovação de decisão de mérito contrária, enquanto não transitar em julgado. Teve um caso em que o Supremo, foi o ministro Toffoli, negou, eu ia falar desse caso. Porque ele entendeu que ali a empresa estava querendo manipular o judiciário e ingressar com uma nova ação, enfim, ela tinha perdido
já no julgamento de mérito, Reconhecer o do direito. recurso extraordinário, e aí parece que embargou a de declaração, e antes do julgamento dos embargos, ela desistiu. Aí ficou claro que ela postergou o trânsito em julgado com os embargos de declaração, só para apresentar o pedido de desistência. Naquele caso específico, ele negou. Mas, de uma maneira geral, o Supremo, inexplicavelmente... Por que eu digo inexplicavelmente? Porque o mandado de segurança faz coisa julgada material, como qualquer outro... Você nunca reconheceu É uma o ação de direito, conhecimento, né? como qualquer outra. Né? E o que está por trás de você negar a possibilidade de desistir sem o consentimento do réu é evitar que o réu seja submetido a várias demandas. A partir do momento que o réu é citado, apresentou a resposta, ele tem interesse também na solução de mérito. Você não pode desistir. Sobretudo depois que a adesão de mérito foi favorável ao réu. Ele não vai consentir. Né? E, no entanto, em relação ao mandado de segurança, é um julgamento baseado em interpretação histórica do Instituto. Porque, historicamente, o Supremo Tribunal Federal sempre entendeu que você podia desistir a qualquer tempo do mandado de segurança. Acontece que o mandado de segurança evoluiu. Historicamente, por exemplo, lá atrás ele não fazia coisa julgada quando denegado. Você podia entrar de novo. Quando denegado, né? Mas... Não, hoje em dia ele faz coisa julgada como qualquer ação de conhecimento. Mas o Supremo tinha... Por exemplo, é também baseado em interpretação histórica que o Supremo nega a condenação em honorários em mandado de segurança. Algo que também é inexplicável, não faz o menor sentido. Né? Mas ele, enfim, sempre entendeu isso lá atrás. Aliás, o Supremo, em mandado de segurança, julga muito com base nessa jurisprudência histórica. Não ter efeitos patrimoniais pretéritos, claro, hoje está na lei, mas durante muitos anos, antes da lei de 12.016, ele entendia assim porque sempre entendeu. E também não havia muita razão para isso, né? Afinal, o ideal é que você tenha uma ação em que você possa fazer um juízo completo e entregar o bem da vida não a quem faça jus. Não cabe contra a lei em tese também. Você acha que é um mito também? Ou dá não caber contra a lei em tese, não é só mandado de segurança, vamos combinar. Qualquer tipo de ação individual não cabe contra a lei em tese. Quem pode discutir lei em tese é o legitimado a propor ação direta. Uhum. Esse é que pode discutir a lei em tese, em abstrato. Aquele que quer discutir o direito em concreto, ele questiona a lei como fundamento do pedido. Né? Mas isso não é só para mandado de segurança, é para qualquer tipo de ação. Você não pode, pedido, eu quero que seja declarada a inconstitucionalidade da lei. Esse é o seu pedido? Não. Então... Acho que em matéria tributária o MS já virou uma ação como qualquer outra, porque demora tanto, tem tanta discussão, às vezes o limite ali de demonstração daquela prova pré-constituída também. Pelo menos assim, na minha experiência prática ali, eu já não vejo. O mandado de segurança acaba sendo a ação que o advogado quer testar porque não tem condenação em horários. Exatamente. Ele testa a tese. O mandado de segurança é a ação mais usada em matéria tributária. Eu não tenho dados para te falar isso, mas eu tenho essa experiência própria. Né? É a ação mais usada exatamente por conta disso. O mandado de segurança é o melhor terreno para você plantar uma tese arrojada, inovadora. Né? Eu brinco que numa ação de rito comum, o cara entra de cueca e pode sair pelado. No mandado de segurança, ele entra de cueca, o máximo para acontecer é ele sair de cueca. Por quê? Porque se ele perder, ele não tem condenação em honorários. Né? O mandado de segurança ainda é mais rápido do que uma ação de rito comum, porque não tem fase de prova. Né? Por isso é que ele só pode ser impetrado quando não tem nenhuma discussão sobre fato, só sobre discussão jurídica. E por que ele é tão usado em matéria tributária também? Porque a matéria tributária basicamente é discussão de direito, não é discussão de fato, né? Não se discute fato em mandado de segurança, raramente. Assim, os fatos podem até ser complexos, mas se eles estiverem provados, se tiver documentação para provar, você só vai discutir direito. Né? Você vai discutir fato, eventualmente fazendo perícia, numa ação de conhecimento de rito comum, para apurar uma base de cálculo tributário, alguma coisa assim. Mas, via de regra, você está questionando uma instrução normativa que teria exorbitado do conteúdo da lei, uma lei que violaria a Constituição, né? Um ato do agente fiscal que adotou uma interpretação que você entende que é inadequada, que não está abrangida na moldura interpretativa elástica da lei, por aí vai. Então, como são questões puramente jurídicas e é uma ação que tem prioridade legal, porque a lei do mandado de segurança impõe essa prioridade, sem condenação em honorários,
é um paraíso para o advogado tributarista, né? Mas você acha que ela é uma decisão mandamental, né? Ela tem que conter aquele pedido que faça ou que se abstenha de fazer. Aqui no Stories tem essa discussão, né? Você fala com a equipe, não vem com uma segunda pedido para requer que declare, porque vai ter magistrado para entender que não é privativo. Não, isso não me preocupa, não. Eu acho que o mandado de segurança, olha, os processualistas... Eu sou dessa linha, do mandamental. Tem uma linha processualista que classifica as ações, né, as ações de conhecimento, declaratória, constitutiva, condenatória, e elenca a ação mandamental. Qual é a crítica que se faz a essa classificação? Quando você classifica as ações de conhecimento, você classifica pelo tipo de provimento desejado pelo autor. Se ele quer um provimento meramente declaratório, declaração da existência ou não de uma relação jurídica, ela é meramente declaratória. Se ele avança e quer a desconstituição de um ato administrativo, desconstituição do lançamento de uma ação anulatória, ela é desconstitutiva. E se ele quer a condenação do réu a uma prestação, no caso, repetição de indébito tributário, né, que você quer condenar a fazenda pública a devolver o que recebeu indevidamente, ela é uma ação condenatória. Qual é que caracterização mandamental? Não é o tipo de provimento desejado, é a maneira como ele se efetiva. Ele se efetiva através de uma ordem, do mandamento a ser cumprido. Por isso até que não cabe repetição de indébito em mandado de segurança. Você não pode ordenar a fazenda pública a devolver dinheiro porque ela submete ao regime do precatório. Né? Então, o que os processualistas que defendem essa divisão apenas em 3 das ações de conhecimento, eles dizem que você não pode mudar o critério no meio do caminho. O primeiro critério é o tipo de provimento desejado. Aí daqui a pouco você mudou o critério para enquadrar uma 4ª classificação, que seria a ação mandamental, não pelo tipo de provimento, mas pela maneira como ele é implementado, entendeu? Então, se critica isso. É uma discussão puramente doutrinária, tá? Agora, do ponto de vista prático, o mandado de segurança em matéria tributária pode ter meramente declaratório, constitutivo ou condenatório. Eu vou te provar. Quando você entra com mandado de segurança preventivo, você está com uma ação meramente declaratória. Você quer evitar uma lesão que se anuncia, você está ameaçado. Exemplo, vamos usar isso da tese 1273 do STJ. É uma obrigação que se renova mês a mês. Saiu uma lei nova, aumentando uma alíquota, mudando uma forma de cálculo, você entende que é inadequado. Aí você entra com mandado de segurança preventivo. Preventivo, né? É uma ação meramente declaratória. Você quer que o juiz declare uma relação... receio de ter que pagar aquele tributo. Você quer que o juiz declare a relação jurídica, como você acha que ela deve ser declarada, para evitar que a fazenda pública consume a ameaça. Se ela consumou a ameaça, se ela lavrou um auto de infração, aí você já está com mandado de segurança em relação a esse auto de infração, uma ação constitutiva ou constitutivo negativa. Porque você quer anular o lançamento. Alguns chamam de IMS repressivo. Repressivo, exatamente. O preventivo e o repressivo. Agora é o repressivo. Tanto que a jurisprudência admite que quando você entra com o preventivo e a ameaça se consuma no curso do processo, aproveita-se o mandado de segurança como repressivo. Ele não perde o objeto. Porque os mesmos fundamentos que você apresentou para que o juiz impedisse a administração de agir, depois que ela agiu, são os mesmos fundamentos que você vai usar para pedir a anulação daquela ação dela. Então ele passa a ser uma ação anulatória. E se você recolher o tributo, bom, no caso de mandado de segurança não seria possível, não seria um bom exemplo, mas se você quer uma certidão positiva com efeitos negativos e a fazenda se recusa a emitir, e você impetra um mandado de segurança, ele é condenatório. Não é condenação a pagar, mas é uma condenação a fazer. Transação mesmo, né? Tá acontecendo isso. Emitir... Entra uma segurança em transação. IMS em transação? Porque a Procuradoria não quer fazer a transação, ou então a Receita Federal não quer enviar os dados para ter a transação. É um mandado de segurança muito comum hoje, quando ultrapassa aqueles 90 dias. Esse tá chovendo, que a administração fazendária tem para enviar o processo para a PFN, e aí o sujeito entra com mandado de segurança dizendo que ele tem direito, por que ele quer que o processo vá para a Procuradoria da Fazenda para inscrição? Porque ali ele pode fazer a transação, na Receita não. Então ele quer forçar, e as turmas tributárias têm divergido sobre isso. Uma entendendo que é direito do contribuinte, depois de 90 dias, que seja remetido o processo administrativo para lá, e outra entendendo que não. Essa questão provavelmente já vai ter tese em breve sobre isso. Vai. Né? Então... Já tá... Mas seria um mandado de segurança condenatório. Condenatório. Porque você quer condenar a fazenda pública a uma prestação né? de fazer. Enviar o processo lá para
para a inscrição PFN. divulgativa. Então, não existe limitação. Se for uma ação de conhecimento e se houver direito líquido certo, ou seja, se não houver discussão de fato e havendo complexidade de fato, a prova for pré-constituída, se você está no prazo de 120 dias, ato de autoridade nem se discute, porque não É existe, matéria tributária, né? não existe tributo privado. Você tem mandado de segurança. Não tem, eu nunca vi alguém negar mandado de segurança dizendo que não estão preenchidos os requisitos, a não ser que dependa de prova a questão. É o único caso. Eu tenho visto assim muito difícil, às vezes, negar mandado de segurança. Assim, como você falou, não admitir o mandado de segurança porque porque é questão de prova. Normalmente o juiz entra e depois diz que não tem direito líquido certo. Né? Ele chega. Você percorre todo o iter do processo ao invés de cara. O juiz não costuma fazer isso. Né? De cara afasta, assim. Aí entra o mandado de segurança. Peraí, aqui não é questão de mandado de segurança, já devolve. Tipo, sentença lá de extinção. Não, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho visto sempre o cara vai até lá em cima. Eu vou te dar um exemplo. Mandado de segurança é muito comum também, isenção por doença grave. Tá? Pensionista e aposentado. Qualquer tipo de prova, né? Pode precisar. Pois a doença grave, como é que você vai provar a doença grave? O sujeito fez uma perícia oficial, por exemplo, aposentado do INSS. O INSS diz que ele não tem a doença grave tipificada na lei. Sei lá, uma cardiopatia grave. Aí ele vai num médico particular e o médico dá um laudo dizendo que a doença, o CID, lá, a doença dele, qualifica-se como cardiopatia grave. Aí ele impetra o mandado de segurança. Esse é um caso em que o juiz normalmente aborta, porque ele diz, olha, eu tenho um laudo oficial dizendo que não é cardiopatia grave. Eu tenho um laudo particular dizendo que eu só posso dirimir isso com perícia. Não tem como eu fazer perícia e mandado de segurança. Então, agora, há casos em que o sujeito vem com um laudo particular, mas não tem um laudo oficial. Ele diz, a União não reconheceu, está aqui o meu laudo. O juiz, normalmente, nesses casos, notifica a autoridade coatora porque ele quer ouvir a autoridade. Para dizer, olha, você discorda? Se ela discordar, tudo bem. Aí ele vai extinguir o processo. Porque ele vai dizer, olha, não é caso de direito líquido certo, porque tem controvérsia sobre o fato. Mas muitas vezes a PFN concorda. Ela diz, não, ele tem razão e tudo, até para evitar os honorários, né? Porque quando a Fazenda Nacional concorda, na primeira oportunidade de falar, naqueles casos que estão descritos na Lei 10.522, ela fica livre dos honorários. Então ela está fazendo um bem, né? Eu sou de uma época em que o procurador da Fazenda contestava tudo. Olha, em 93, quando eu fui PFN, se contestava cautelar de depósito. Tudo. O que a Fazenda mais quer na vida, se vai ter que discutir o tributo, é depósito. Fala a verdade. Pô, Mauro, mas nem toda fazenda. Eu fiz agora uma consignação em São Paulo. Não, mas consignação é outra história, porque na consignação você está. Por que você quase não vê consignação em matéria tributária? Você pode até ver uma consignação. Pois é, eu tive que fazer, cara. Não, você pode ver consignação quando você tem duas entidades fazendárias cobrando o mesmo tributo sobre o mesmo fato. Isso eu já fiz muito, isso é verdade. E aí acontece. É briga de dois municípios cobrando ISS, ou união e município, uma achando que é IPI, outra, o município achando que é ISS, industrialização por encomenda, aquelas coisas. Nossa, fez mais de 200. Aí tudo bem, porque aí você deposita o de maior valor, você garante os dois. Então você tem direito à certidão de regularidade, né, positiva com efeito negativo para os dois. Agora, quando você está discutindo o valor, por que você não faz a consignação? Porque na consignação você deposita o valor que você quer pagar, que você acha correto. E a Fazenda recusa porque ela quer um valor maior. Aquele teu depósito não tem efeito nenhum. Porque o depósito que suspende a exigibilidade tem que ser integral, é aquele que a Fazenda quer. Então, para que você vai consignar? Faz o depósito e entra com uma ação para discutir o valor. Não precisa ser consignatório. Não é nem consignatório, porque a consignatória é aquilo que você quer pagar e não o que a Fazenda está exigindo quando há divergência. Então, o que acontece? A Fazenda Pública adora depósito. Tanto adora que no regime autoritário o depósito era imposto. Vocês certamente já ouviram falar naquela regra do latim solve et repete. Sim. Paga e depois repete. Que é considerada da época do período autoritário, ditatorial, que você obrigava o contribuinte a pagar para discutir em repetição. Então, primeiro você cumpre a tua obrigação, depois você discute. Isso hoje violaria o princípio do livre acesso ao judiciário, correto? Então, isso é a prova de que a Fazenda adora depósito. Ora, se o contribuinte espontaneamente, e é direito dele, resolve fazer o depósito, por que a Fazenda vai contestar? E ela contestava. E sabe o que acontecia? Quando essas causas chegavam no STJ, e nessa época a gente tinha
O depósito não era feito nos autos da ação principal. Era uma cautelar de depósito. Isso. Que era preparatória para a ação principal. Nossa. Ou incidental à ação principal. O que acontecia? O contribuinte, às vezes, perdia na ação principal. Mas chegava no STJ a cautelar de depósito, o STJ dizia assim, olha, o depósito é direito do contribuinte. Portanto, essa cautelar é sempre procedente. Como a Fazenda contestou, condenado em honorários. Mesmo ela tendo ganho na ação principal. Chegou ao ponto que o procurador-chefe da Fazenda editou um ato dizendo não contestem cautelar de depósito. Por quê? Porque o procurador dizia o seguinte, um procurador falou para mim, doutor, se eu não contestar uma ação, abre-se um processo administrativo, eu tenho que me explicar. Não é assim, processo disciplinar, mas eu tenho que explicar, eu tenho que abrir um processo para justificar porque. E se eu contestar, eu não preciso fazer nada. Já está pronto aí no então computador. Eu contesto. Resultado, ele contestava um negócio que gerava ônus para a Fazenda Pública para evitar a burocracia administrativa. O ônus da Fazenda não dele. A mentalidade mudou. Hoje mudou, graças a Deus. Hoje em dia a Fazenda tem. Isso é público. Você entra lá em listas de dispensas no Google, você vai ver em que temas que a Fazenda não contesta. Um desses é essa isenção do imposto de renda. Do imposto de renda. Porque se for laudo privado, exatamente. A CJ já decidiu, então a gente não vai ficar discutindo mais isso. Se tiver um laudo dizendo que a pessoa tem doença, não vai ser o procurador que vai dizer que não vai ter, né? Fica difícil. Mas lógico, se tiver um laudo oficial dizendo que não tem, aí já... Aí é uma briga... um contraditório, né? Olha, então... aí não dá para mandar de segurança. Aí é uma ação de rito comum. Fica complicado. Chamada ação ordinária. Ação ordinária, que aí tem os honorários. E hoje em dia, às vezes, eu fico preocupado com essa questão dos honorários do STJ, porque... Para ficar mesmo com os honorários. Execução fiscal, por exemplo, aqui uma causa bilionária e às vezes a pessoa só atravessou uma petição para excluir lá o sócio, embora tenha uma jurisprudência favorável. Não, mas acho que o STJ já definiu que nesse caso de exclusão de sócio, você não se baseia no valor da causa. Mas tem outros casos que não foi o caso de exclusão de sócio, mas foi um caso simples. Mas aí se você vai usar o valor da causa de 1 bilhão, os honorários, vamos supor que seja a média de 10%, vai dar uma fortuna. Mas 1 bi, né, Júlio? Não é bem assim também. Né? Não é todo caso que é 1 bi, né? Que o Júlio vai pegar assim, de bilhão, ele acha que a realidade é essa, o Mauro da advocacia. Milhões, por exemplo, 10 milhões. Deixa o advogado ali, rapaz. Ganhar 1 milhão numa petição. Nessa briga aí eu não me meto, não. Essa briga é de vocês. Ô, Mauro, a gente já tá encerrando aqui o nosso tempo. Eu só queria pegar a sua opinião, depois o Júlio também pode concluir aqui com uma pergunta, Júlio, porque a gente tem ouvido sobre a reforma tributária uma probabilidade de triplicar o contencioso tributário, coisa que eu questiono muito, né? Até falei aqui da outra gravação, como é que vai triplicar o contencioso nosso, que já é colossal, para começo de conversa, né? E segundo, a maior parte da execução fiscal pelo número do CNJ em números, né? Devido por execuções fiscais, né? Que é a maior parte ali da... mais de 30% são execuções fiscais na justiça brasileira. Que a gente imagina que vai reduzir muito em função do split payment e agora segregação de pagamento. E eu vejo que talvez a solução para criar uma certa harmonização seria até mesmo culturalmente, né? As entidades envolvidas, né? Com isso tudo, desenvolver mais o conceito de ações coletivas em matéria tributária, que é assim em outros países que acontecem essas discussões. No Brasil isso é meio obscuro. Eu milito com ações, eu faço ações coletivas em matéria tributária, por isso que eu sempre falo nesse assunto, é um assunto muito caro para mim. Eu já peguei situações, por exemplo, que uma vez veio um advogado, né, prospectar uma empresa, um contribuinte que eu já sabia que estava na ação coletiva, e ele entrou com a ação para o indivíduo em 2019. Eu falei, sabe o que você fez? A minha ação coletiva é de 2013 e retroagir para 2008. Você entrou com uma ação nova em 2019. Ele sabe, você abriu mão desse período. Fala agora com esse seu... E pior que modulou, né? A minha estava fora da modulação dele, ele ainda pegaria a modulação, quer dizer, fez um estardalhaço na empresa, né? O advogado se queimou muito, né? Do interior, depois que ele foi me procurar, eu falei, o que eu posso fazer? Você entrou com a ação, cara. Então eu sempre oriento a ninguém fazer ação individual antes de ver se não tem alguma ação coletiva do sindicato patronal, né? Naturalmente, defendendo, né, a situação. Mas isso parece que eu sou uma voz... assim, muito pequena. Não vem essa vamos valorizar, incentivar, né, que os contribuintes organizem com as suas associações sérias, né, com os seus sindicatos também, que muitos sindicatos atuam com essa situação, mas a ideia é tendo muito no sentido de criar algum tipo de mecanismo para concentrar as ações num juízo, alguma coisa sendo especulada nesse sentido. Eu queria ver, Mauro, você que está ali realmente, né, como você mesmo fala, onde gosta,
na magistratura ali de primeira instância, né? Você tem essa preocupação também de ter um disparado Tipo ali? de concentrar em um. Eu sei que um pouco de você não processo. pega, né, diretamente ali no seu cartório, que, né, você não está em execução fiscal ali, mas você vai pegar as ações ordinárias ali. Não, eu pego normalmente. as ações, os mandados de segurança mandados e de as segurança. ações impugnativas de tributação em geral. Porque vai surgir muita coisa de IBS, CBS. Eu acho que vai aumentar bastante o número de processos. Você acha que vai chover muito mandado de segurança? Eu acho que vai chover. Olha, eu entrei na Justiça em 96 e a nossa Constituição de 88, enfim, inovou bastante em matéria tributária e em 96, para você ter uma ideia, o Supremo ainda não tinha decidido se as contribuições sociais para a Seguridade Social previstas lá no 195 dependiam ou não de lei complementar, para você ter uma ideia. Então ele não tinha decidido ainda se a Constituição sobre o lucro era constitucional ou não. Então, assim, chovia processo. Era uma época em que cada vara tinha 8, 9 mil processos. Claro, também tinha planos econômicos, ainda tinha muita coisa da época do bloqueio, tinha muito empréstimo compulsório sobre consumo de combustíveis e aquisição de veículos, aquele do governo Sarney. Ainda havia muita coisa. A justiça não era informatizada, a gente tinha que trabalhar processo a processo, não podia aplicar decisões padrão para vários processos ao mesmo tempo, mas tinha muita tese nova. Eu considero que hoje a gente vive o melhor momento do judiciário em matéria tributária porque a gente não tem praticamente tese nova, né? O que a gente tem são demandas pontuais, que são demandas relacionadas a uma autuação, né? Relacionadas a um benefício como o PERSE, né? Mas que, enfim, já está resolvido, enfim, são questões pontuais. Eu acho que a partir do momento que você muda de uma maneira radical, como você está mudando o sistema tributário constitucional, você refaz a repartição de competência, você agrega tributos, separa tributos, edita uma lei complementar para regulamentar isso tudo, eu não tenho a menor dúvida que as teses vão proliferar Vai e voltar, né? Aquele mundo das a teses. gente vai reviver essa época dos anos será? 90 Eu não sei. que eu vivi. As ações coletivas podem ajudar, as ações diretas de vai chover constitucionalidade ação ou de direta também. inconstitucionalidade também vão ajudar. As teses vinculantes ajudam muito, né? Porque a gente não tinha, o Supremo decidia e continuava a briga, né? Hoje a gente tem, a postura dos procuradores fazendários mudou. Antes tinha aquela história de contestar a qualquer preço para não ter problema administrativo. Hoje você já tem um norte, né? A visão já é muito mais pragmática e tudo. Então, a gente tem mais ferramental aí para lidar com a chuva de teses que vai aparecer. Mas eu não tenho a menor dúvida, vai chover. Isso aí eu não duvido. Não, eu sei que vão ter ações, mas eu acho que como vai de um lado diminuir o contencioso de execução fiscal. Imagina no âmbito municipal e no âmbito estadual. Eu não sei se vai diminuir. Eu acho que vai, porque cara, aquilo que a pessoa está imaginando, né? Que o split ele vai ter uma relevância muito Mas eu acho que importante. split é para economia digital, né? Não, Júlio. O que todo mundo hoje usa Pix e usa. Olha aqui, nos meus domínios eu sei que vai chover. Eu não sou de execução fiscal. Nos meus domínios vai chover bastante. Agora. Eu acho que vai diminuir muito. Claro que vai continuar existindo execução fiscal, mas eu acho que vai perder muita preponderância aí nesse universo de contencioso. Né? A tendência da execução fiscal é diminuir porque os legisladores têm criado um ambiente hostil para a empresa que deve tributos. Cada vez mais. Exatamente. Então você tem protesto de certidão, você tem exigência de certidão de regularidade para a prática de diversos atos. Tem certos segmentos que a empresa simplesmente não opera se ela não tiver certidão de regularidade. Então, assim, isso tudo desestimula a inadimplência. Né? Ou estimula a empresa, no mínimo, a buscar transação, a buscar parcelamento ordinário, né? Então, isso já é mecanismo destinado a evitar, porque o processo de execução fiscal é um processo caro e antieconômico. É um processo que por isso que você tem certos valores que a Fazenda desiste, entende que não há razão para cobrar, porque o custo do processo é muito maior. Né? E eu acho que a tendência é essa, o legislador aumentar aí os problemas para as empresas, para as pessoas físicas que vivem em situação de inadimplência de maneira que fique insuportável. Né? Eu acho que esse aqui é o caminho que vai ser adotado para reduzir o número de processos de execução fiscal, porque realmente é o maior percentual da justiça brasileira, o CNJ já informou isso várias vezes.
Júlio, mais uma consideração, tá bom? Foi excelente. Tecnologia e mandado de segurança. Vai aprender a programar também? Vou programar lá Eu vou entrar no chat GPT, né? Poxa, Mauro, acho que agradecer aqui, quero Isso. renovar o convite para você vir. Quando tiver algum assunto, a gente convida. Me As portas convida estão aí abertas aqui do Tributo do Direito Podcast. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui. Suas considerações finais também, né, Mauro? Por favor, aí. Não, é só agradecer e dizer que quem quiser conversar comigo, eu tô lá no LinkedIn. Quem quiser assistir meus cursos tem no mestrelivre.com.br. O Teses e Súmulas também é gratuito aí para todo mundo poder consultar, receber as atualizações que eu mando toda segunda-feira, enfim. A comunidade se ajudando, né? Então, É fácil encontrar o professor, né? cada um no seu quadrado, mas todo mundo se ajudando. Essa aqui. Isso aí. Isso aí. Obrigado aqui pela presença. Tá aqui o meu livro para dizer que eu não é... 8ª edição você vê, né? Faz muito tempo essa edição aqui, tá até amarelado e tudo. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui. Deixem seu like no canal aqui, se inscrevam também. Curtam as nossas redes sociais, né, Júlio? Sim, estamos todas as redes ali. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.